Esse é um informe para alertar pais e filhos que no mundo virtual a pedofilia é real. Começa agora com as notícias do cerco aos pedófilos. A pedofilia na internet movimenta hoje milhões de dólares em todo o mundo. Pedófilos de todos os continentes encontram na rede mundial de computadores um campo fértil e praticamente impune para atuar. Pedofilia é uma das coisas mais bárbaras já inventadas pela humanidade. Me parece que você poderia dizer que pedofilia é todo e qualquer abuso sexual, tá, contra a criança. Para mim, pedofilia é um crime que não existe conceito para esse crime, não existe nenhuma definição tão bárbaro, né? Eu acho que é um crime tão bárbaro que não tem nem conceito, não tem nenhuma definição para ele. Pedofilia é conceituada pelos especialistas como uma parafilia. Ela é um transtorno psicológico e incide sobre a preferência sexual de uma pessoa que canaliza essa preferência para crianças e adolescentes. Pessoas que têm prazer em ter sexo com menores. Então a pedofilia hoje está no lar, na escola, na vizinhança e na internet. A pedofilia ela é uma patologia, né, que alguns indivíduos têm, é um comportamento compulsivo em relação à satisfação sexual com crianças e adolescentes. Tem muitos casos de denúncia de abuso sexual, de crimes sexuais contra crianças e adolescentes que não necessariamente são cometidos por um pedófilo. O pedófilo vai ser aquele que faz isso de maneira mais repetida, mais insistente. Pedofilia é qualquer assédio sexual que uma criança possa vir a passar. Por um adulto ou por um adolescente. É uma questão que traz muita preocupação. Por quê? Porque hoje a internet é um instrumento de muita valia para a comunicação. E as pessoas têm o acesso muito fácil a ela. Inclusive as crianças e os adolescentes. Essas crianças e esses adolescentes muitas vezes não têm o controle dos seus responsáveis nessa utilização. E esses pedófilos, eles utilizam dessa fragilidade, dessa falta de fiscalização, para poder se inserir em salas de bate-papo próprias para as crianças e para os adolescentes. E aí induzem as crianças a mostrar fotografias, a mostrar o corpo, né? E também eles manipulam fotografias de cunho pornográfico. As redes sociais elas oferecem, na verdade, uma outra plataforma de atuação, de contato do agressor sexual, do pedófilo, no caso, né, com as supostas vítimas. Né? As redes sociais elas ajudam muito na interação entre qualquer pessoa que tem interesses comuns e não é diferente, infelizmente, no caso do abusador, do pedófilo, né? Essa proliferação das redes sociais e essa facilidade de acesso à internet e essa falta de controle e de uma fiscalização tem dado aso aí, dado espaço para que os pedófilos possam atuar com mais liberdade. Né? Esse tipo de conduta de abuso sexual contra a criança está tipificado na lei, não é? Se existe a tipificação do crime de estupro, não é, com qualificadoras para não é, se o crime for cometido contra vulnerável ou se valendo de uma relação de confiança e etc. A Lei 11.829 de 2008, ela acrescentou outros tipos penais ao Estatuto da Criança e Adolescente e incluiu várias outras formas elementares para a conduta da pedofilia, que é basicamente troca de material na internet, armazenamento em casa, qualquer coisa de cunho pornográfico que envolva crianças e adolescentes. O que eu vejo, no entanto, é que teve recentemente uma mudança muito importante em relação aos crimes de violência sexual, uma mudança na maneira como o crime o artigo penal, né, do estupro passou a, na verdade, incluir outras atitudes, outros crimes relacionados, né?
e virou tudo do mesmo tipo e ganhou tudo o mesmo tratamento. A nossa legislação já é muito rica a respeito desse tipo de crime, mas é, de certa forma, ainda ineficaz para abolir essa conduta. Sob o ponto de vista do nosso direito, tá, eu acho interessante também a gente examinar a coisa sobre dois aspectos. O direito tem duas dimensões, não é? Uma abstrata, não é, que é a nossa legislação, e outra que seria concreta, que é a efetividade do direito, ou a efetividade das normas penais. Sob o ponto de vista do nosso direito abstrato, da nossa legislação, me parece que é uma legislação bastante satisfatória, tá? Até porque é fácil você copiar modelos de legislações avançadas, etc. Sob o ponto de vista da punibilidade desse crime, também me parece que desse tipo de crime, né? Também me parece que é uma legislação bastante adequada. Eu tenho tido a impressão que, ao contrário, em vez de tratar com mais severidade os crimes sexuais, que antes não eram nem considerados crimes sexuais, né? Ou seja, aqueles em que não tinha condição carnal, os juízes e os promotores, os operadores de direito de forma geral, eles ficam um pouco receosos de dar um tratamento tão gravoso para isso que eles consideram crimes menores, que têm consequências menores, que é quando, que de novo, é o grosso dos casos que chegam da justiça, né? A maioria dos casos que chegam da justiça não tem condição carnal, não tem o ato sexual, ou introdução, seja vaginal, seja anal. São casos de carícias, de exploração, de masturbação, de vários outros atos que são incrivelmente agressivos também para a criança e que não deixam, às vezes, marcas físicas. Quando a criança é bem acolhida, que a denúncia dela é levada a sério, que é tomadas as medidas para interromper o ato, né, que ela vê que a fala dela foi acreditada, foi dado crédito para a fala dela, e quando a família tem à disposição mecanismos de suporte, né, em termos de saúde no sentido amplo, não só de terapia, mas de lugares onde a família possa falar sobre isso, se for o interesse da pessoa, porque é muito importante, às vezes acontece, que o assunto vira tabu. Aqui o nosso Tribunal de Justiça tem um serviço psicossocial, mas faz um tipo de atendimento também que é bastante restrito, tá? Voltado mais para a vítima, para o vulnerável, não é, com uma atuação bastante eficiente junto às varas de família, com uma atuação também bastante eficiente, não é, nesse trabalho de inquirição de vítimas desses crimes sexuais, não é, que sejam crianças muito pequenas, onde precisa de uma habilidade maior para se ouvir essas vítimas sem causar um prejuízo moral ou psicológico
maior do que elas já sofreram. Esse tipo de abusador, esse tipo de pedófilo, eles não têm freios inibitórios, entendeu? Eles são contumazes no que fazem, porque eles não se autorregulam, né? Eles não controlam o instinto, né? Nós já tivemos casos aqui que eu já questionei um deles, e ele falou, eu não controlo, eu não consigo controlar isso. Então, é preciso, acredito, de um tratamento complementar à punibilidade penal que já existe. Mas até onde eu tenho notícia, não há um trabalho junto ao criminoso, no sentido de, sabe, de prover a ele um tratamento psicológico e etc. Não é visando ressocializá-lo. Eu confesso que eu não sei se há um tipo de tratamento desse, não é na estrutura aí do serviço público. E se há, talvez até seja bastante ineficiente, né? Muitas vezes os juízes eles não encaminham mesmo o autor para ser atendido pela gente, especialmente em casos de violência sexual, já que a pena é tão grande e tão grave, não é encaminhado para a gente, nosso contato é bem restrito. Até como forma de preservar os direitos do agressor, para que ele não produza prova contra ele mesmo e seja prejudicado pelo seu espaço que ele poderia ter de fala aqui, né? Como nós não ouvimos ele, então a gente acaba tendo menos. E isso, na verdade, é uma coisa geral. Eu percebo que existe pouco espaço para o agressor, para o pedófilo especificamente, para ele ser ouvido. Ele dificilmente é ouvido de maneira adequada e aberta, completamente aberta no processo criminal, porque não é interessante para ele falar abertamente, livremente no processo criminal, já que o que ele pode dizer pode prejudicá-lo. Ele dificilmente, ele não é ouvido no nosso atual sistema prisional carcerário, né? Não tem um trabalho de reabilitação, de escuta, de terapia, não com toda a abrangência que deveria ter, né? Então ele não tem esse espaço. No contexto da justiça isso é muito complicado, porque a gente não pode punir um agressor com a base de que pode estar acontecendo. A gente tem estatísticas que revelam que a maioria das vezes que a criança fala, traz um relato de abuso sexual, a maioria das vezes aquilo é concreto, é real, é um abuso de verdade. É claro que no caso concreto o juiz não pode julgar uma pessoa que está ali na frente dele, de carne e osso, com base na estatística, né? Aquele indivíduo pode ser um dos 10% que foi vítima de uma denúncia falsa. Mas é muito importante tratar com seriedade as denúncias que chegam, né? Assim, nem partir do suposto que todas as denúncias são verdadeiras e certamente não partir do suposto que todas as denúncias são falsas por causa da alienação parental, que também está muito na moda, e aí é uma denúncia falsa porque a mãe está querendo prejudicar, enfim. É importante observar o caso concreto com muito cuidado, muita atenção. Isso tanto vale para a justiça, para os juízes, vale para a delegacia ou para o conselho tutelar, ou quem quer que seja que vai colher cada denúncia em primeiro lugar, saúde, né? E isso vale para a família também, que está diretamente no contato. A pena que nós temos basicamente para esses crimes mais graves é a pena de reclusão. A pena também degradante, ou a pena que não é cruel, também a nossa Constituição Federal veda. Não é, tem uns absurdos que as pessoas sustentam, que não essas pessoas tinham que ser castradas e etc. Isso só se justificaria se fosse recomendado sob o ponto de vista terapêutico, não é? Se fosse uma recomendação médica, um tratamento, sabe, para se você admite que isso é uma doença e que precisa de um tratamento dessa natureza e etc., talvez se justifica, você deixa de ser um tratamento desumano para a pessoa.
Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga a respeito disso. A filha dela tem 9 anos, estava direto na internet e por 2 vezes eu peguei ela meio assim, né? Aí eu ainda chamei a atenção da mãe, falei, presta atenção, porque a gente nunca sabe no que essas crianças estão fazendo, com quem elas estão conversando, essas histórias de Facebook aí, né? A gente nunca sabe quem que seus filhos estão adicionando, então tem que ficar de olho, tem que ficar preocupado. O que nós indicamos aqui na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente é que os pais tenham mais cuidado e mais rigor na utilização de seus filhos da rede mundial de computadores, das redes sociais. Porque nessas redes sociais podem estar pessoas perigosas que se fazem de adolescentes também, de crianças, e insinuam e levam os filhos a praticarem coisas, né, que eles desconhecem. Por isso que o rigor e o controle, a fiscalização dessa utilização é muito importante para prevenir, né, o que pode ocorrer. A gente procura esclarecer aos filhos o que pode, o que deve ser acessado ou não. Além do controle dos pais, eu acho que tem que haver educação por parte dos pais em estar limitando e instruindo o que realmente é importante para as crianças na internet. A internet ajuda muito, o anonimato, o segredo, e porque, enfim, as pessoas podem procurar os outros sem procurar fisicamente, sem se expor fisicamente. O que imediatamente, né, traz como um relato de alerta para os pais no sentido de observar e acompanhar os filhos mais de perto, né, de criar na família um ambiente em que o diálogo seja possível e principalmente de acolher relatos, mesmo que não haja certeza a respeito do relato. É muito importante que esse relato seja acolhido, né, assim, e verificado, até que possa provar o contrário. É muito importante que você haja de forma a proteger e a prevenir qualquer coisa mais grave daquela que chegou até a notícia. Não podemos deixar a internet estar orientando nossos filhos. Do ponto de vista da concreto, da efetividade da lei, aí há outros fatores até que refogem ao controle, por assim dizer, do judiciário. Tá? Eu acho que aí entra não é talvez uma atividade, uma ação de toda a sociedade, talvez, para combater esse tipo de postura. E que, aliás, não é uma coisa nova, né?